Fala, meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Vem comigo! Aqui, ó, segunda lei da termodinâmica, agora está dentro da termologia, mais precisamente na termodinâmica. Nós já trabalhamos com a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que quando uma máquina ou qualquer equipamento recebe uma quantidade de calor, essa quantidade de calor, uma parte é usada para trabalhar e a outra fica armazenada na forma de energia interna. Isso daí nada mais é do que o princípio da conservação de energia. Então, o princípio da conservação diz que o sistema, em geral, tem a sua energia constante, ou seja, a energia que chega a um sistema, ela é convertida em outra modalidade. Nessa conversão, a soma continua sendo igual à que estava entrando no sistema. Então, isso é o princípio da conservação de energia. Porém, a primeira lei, ela não explica, ela não se importa com algumas transformações que ocorrem. Por exemplo, nós sabemos que se eu pegar e colocar um pêndulo para funcionar aqui, solto ele, ele começa a se mover. Depois de um certo tempo, ele para. Por quê? Porque o pêndulo vai atritar com as moléculas do ar e existem outros atritos que fazem o pêndulo parar. Então, é impossível, eu vou falar que é impossível, essa energia que foi passada para o meio ambiente se organizar e fazer esse pêndulo voltar a funcionar. A primeira lei da termodinâmica não se importa com isso. Para ela, isso é possível. Mas nós sabemos que, na prática, isto é quase que impossível ou improvável de acontecer. Um outro exemplo. Imagina que você tem um corpo que tem uma temperatura muito grande e um corpo de temperatura menor. Nós sabemos que essa energia térmica, o calor, ela vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura espontaneamente. Espontaneamente, o contrário é impossível, é praticamente nulo de acontecer. Já a primeira lei, ela permite que isso aconteça. Um outro exemplo, se você tem uma gota de tinta e você põe num líquido qualquer, essa gota de tinta, ela vai se distribuir uniformemente nesse líquido. É quase que impossível, improvável de acontecer, essas moléculas da tinta se reorganizar e dar origem à gota anterior. A primeira lei permite que isso aconteça, mas é improvável de acontecer. Então, vem a segunda lei para organizar tudo isso. A segunda lei da termodinâmica diz que as transformações têm um sentido prioritário. E esse sentido é no sentido de equilíbrio do sistema. Então, ela vem e diz que isso que nós comentamos agora desses exemplos é impossível de acontecer, porque o calor, a energia térmica, é uma forma de energia degradada, é uma energia desorganizada. Então, ela não consegue se organizar e voltar a realizar um determinado fenômeno qualquer. Então, dois cientistas, ou três cientistas, um cientista conhecido como Clausius, estudando a segunda lei da termodinâmica, disse o seguinte, definiu essa segunda lei da seguinte forma: o calor, que é a energia térmica, não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. E nós sabemos que isso não acontece mesmo. E mais dois cientistas, Max Planck e Lord Kelvin, estudando a segunda lei, enunciaram isso daqui, ó. É impossível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito é retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. O que ele quer dizer com isso? Que quando você tem uma máquina em funcionamento, é impossível o rendimento desta máquina ser de 100%. Sempre uma parte da energia
energia vai ser dissipada, vai ser perdida, e normalmente na forma de calor. Quando eles estavam falando desta máquina, na época estava sendo inventada a máquina térmica, e ele estava se referindo, propriamente dito, a esta máquina. Hoje, a máquina térmica, nós temos o motor do automóvel, turbina, toda máquina que tem a capacidade de pegar a energia térmica, ou seja, o calor, e transformar em energia mecânica ou outra modalidade de energia, mas principalmente energia mecânica, é uma máquina térmica. O motor do automóvel é um exemplo claro de uma máquina térmica. Aí vem um cientista, conhecido como Sadi Carnot, cientista francês, e ele fez o esboço de uma máquina térmica. Aqui está a máquina térmica. Ele disse que uma máquina térmica, ela precisa de uma diferença de temperatura, assim como uma usina hidrelétrica ou uma usina de queda d'água necessita de um desnível entre a queda d'água para que a energia seja transformada. Então, aqui nós temos esta máquina térmica operando entre duas fontes. Aqui eu tenho uma fonte que eu vou chamar de quente, e aqui uma fonte fria. Aqui está, esta fonte fria pode ser o meio ambiente. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Esta fonte quente, ela vai fornecer a esta máquina uma quantidade de calor, que eu estou chamando de QQ, quantidade de calor fornecida pela fonte quente. Este calor que a máquina recebe, uma parte vai ser usado para a realização de trabalho, a máquina vai entrar em funcionamento, e o restante vai ser enviado para uma fonte fria. Então, a quantidade de calor cedida a uma fonte fria. É claro que esta fonte quente, ela tem uma temperatura, esta fonte fria tem uma temperatura, eu vou chamar aqui de temperatura da fonte quente, e aqui temperatura da fonte fria. Então, existe uma diferença de temperatura nesta máquina, então ela vai funcionar plenamente. Então, foi isso que Sadi Carnot estabeleceu. Através dessas duas fontes, desse trabalho que esta máquina está fazendo, ele verificou o rendimento dela. Qual seria o rendimento de uma máquina térmica? Nós sabemos que rendimento, representado pela letra eta, é energia útil dividido pela energia total do sistema. Energia total. Neste caso, a energia útil é aquela energia usada para a máquina trabalhar. Então, essa energia útil é o trabalho. E a energia total é aquela energia que a fonte quente está fornecendo. Esta fonte quente pode ser, na antiga máquinas, seria a fornalha que está fornecendo calor. Esta fonte fria é o meio ambiente, por exemplo, quando o motor aquece, esse calor vai para o meio ambiente. Então, nós sabemos que, olha aqui, a quantidade de calor que chega à máquina, uma parte vai ser usada para trabalhar e a outra vai ser mandada para a fonte fria. Então, o QQ vai ser o trabalho mais QF. Então, o trabalho é QQ menos QF. Então, aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, quantidade de calor fornecida pela fonte quente, uma parte é usada para trabalhar e a outra é cedida à fonte fria. Se eu isolo o trabalho, vai ficar QQ menos QF igual a trabalho. Isolei o trabalho. É o que eu vou fazer aqui, ó. No lugar do trabalho, eu vou pôr QQ menos QF dividido por QQ. Eu vou separar isso daí, vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui QQ sobre QQ menos QF sobre QQ.
Olha, QQ dividido por QQ, calor cedido pela fonte quente, vai dar 1 menos QF sobre QQ. É assim, QQ aqui, é assim que se calcula rendimento de uma máquina térmica. Normalmente, rendimento é dado em percentual ou percentual. Depois que você calcula, é só multiplicar por 100%. Beleza? Esse é o rendimento de uma máquina térmica. Mais adiante, nós vamos falar qual é o rendimento máximo que uma máquina térmica pode fornecer. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí. Então vamos ao exemplo. Uma caldeira a temperatura de 600 Kelvin, por enquanto vamos trabalhar com temperatura fonte quente, fornece vapor correspondente a uma energia de 4.000 kJ em cada segundo, a uma turbina. O vapor, depois de passar pela turbina, cede ao condensador, que é a fonte fria, 3.200 kJ por segundo a uma temperatura de 293 Kelvin. Determine a potência produzida por esta máquina. Então, ele quer saber a potência da máquina em quilowatts e o rendimento desta máquina. Então, vamos tirar os dados aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó, que a fonte quente fornece a máquina ou a turbina 4.000 kJ. Então, isso daqui é o calor fornecido pela fonte quente à máquina. 4.000 kJ de energia. E ele fala que em cada segundo, por segundo. E depois que passar pela turbina, é cedida a fonte fria, quantidade de calor cedida à fonte fria de 3.200 kJ de energia. Então, ele quer saber qual é a potência e qual é o rendimento dessa máquina. Bom, potência, nós já sabemos que é energia útil dividido pelo tempo. A energia útil, nesse caso, é o trabalho que esta turbina vai realizar. Então, tem que calcular esse trabalho. Como nós falamos, a quantidade de calor fornecida pela fonte quente, uma parte é usada na realização de trabalho e o restante é cedido à fonte fria. Então, aqui eu calculo o trabalho desta máquina. Então, aqui vai ficar 4.000 kJ igual a trabalho mais 3.200, 3.200 kJ. Passa para cá subtraindo, então vai ficar 4.000 kJ menos 3.200 kJ. Então, o trabalho realizado por esta máquina é 800 kJ. De posse desse trabalho, eu calculo a potência. Então, nós sabemos que aqui em cima, ó, potência é trabalho dividido pelo tempo, onde o trabalho é 800 kJ e o tempo é 1 segundo, que ele falou, por segundo. Então, a potência desta máquina vai ser 800 kW. Porque aqui é joule e aqui é segundo, eu vou até por aqui, ó, quilojoule. Joule dividido por segundo é watts. Então, está aí a potência desta máquina. Agora, vamos achar o rendimento. Olha aqui, rendimento, como nós vimos, é sempre trabalho dividido pela energia total. Energia total é QQ. Então, aqui vai ficar 800K kJ dividido por 4.000 kJ. Aí você cancela aqui, ó, o K com o K,
1, 2, 1, 2. Então, isso daí ficou, rendimento vai ser 8 dividido por 40 é a mesma coisa que 1 sobre 5, ou seja, 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 20%. É só multiplicar, como eu falei, por 100%. Então, está aqui a potência desta máquina e o rendimento que ela opera. Tranquilo, uma aplicação direta da máquina térmica. Espero que vocês tenham gostado e entendido o que eu falei. Agora não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo aí, que é muito importante para o canal crescer. Me ajudem aí. Valeu, galera!